assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Vamos à dica? Bom, como vocês devem ter imaginado, a nossa dica de leitura de hoje é Gabriela, Cravo e Canela. Foi escrita por Jorge Amado. Essa obra é muito relevante no nosso cenário literário, é uma das grandes obras da literatura brasileira, porque ela traz alguns núcleos e alguns assuntos que são realmente muito interessantes para nós. Ela traz um conteúdo político bastante forte e não só isso, ela traz também a questão do papel social da mulher, né? Principalmente numa sociedade conservadora que é a descrita no livro, a Ilhéus de 1925. Pois bem, tendo como figura central a Gabriela, ela chega como retirante vinda de Sergipe para a cidade de Ilhéus em busca de um emprego, de uma forma de se sustentar, de se manter, de se alimentar. Ela era muito pobre. Na história, nós não sabemos, não conhecemos nada sobre a sua família. Como se diz hoje em dia, era uma Zé Ninguém. E ela se encontra com o seu par romântico, o seu futuro par romântico, naquilo que é chamado de mercado de escravos. Ela é encontrada por seu Nassib. O seu Nassib, ele é dono do bar Vesúvio, lá em Ilhéus, e ele está com um problema muito sério, porque ele acaba de perder a cozinheira dele e ele precisa arrumar logo uma substituta, porque no dia seguinte vai ter um jantar muito importante que é para comemorar a primeira linha de ônibus, a primeira linha coletiva de Ilhéus, que vai de Ilhéus a Itabuna. Nesse encontro, né, entre o Nassib e a Gabriela, que acontece no mercado de escravos, ele descobre que ela sabe cozinhar, que ela sabe lavar, passar, todos os afazeres domésticos. Então, como ele não tem nada a perder, ele resolve contratá-la para fazer esses serviços. E, né, qual foi a surpresa de que ela é uma excelente cozinheira, uma excelente dona de casa. Porém, a Gabriela é um entreposto, um oposto, melhor dizendo, de tudo aquilo que tem na sociedade ilhéense. A Gabriela é uma mulher livre nos seus fazeres ou nos seus dizeres. Ela não tem apenas um relacionamento com o seu Nassib. Na verdade, ela tem relacionamentos passageiros, noites passageiras com vários outros cidadãos, vários outros homens ali de Ilhéus. É um comportamento que, inclusive, é bastante reprovável de acordo com a visão social da época. O que era mulher na época, na sociedade de Ilhéus? Era uma mulher casada, geralmente com pessoas importantes, coronéis, deputados, né, os políticos da época, ou quando não eram casadas, eram as jovens solteiras em busca, né, de um marido, por assim dizer. E a Gabriela era um oposto, uma oposição absoluta a toda essa questão da participação da mulher. A mulher, na época, era uma figurante da sua própria história. Ela só cumpria um papel social ali. Ela não tinha nenhuma relevância, nenhuma grande importância, como os homens tinham. E o Nassib, de uma certa forma, ele tenta amenizar isso, trazendo a Gabriela para um relacionamento estável, para um casamento. Agora, e se isso vai dar certo? Não sabemos. Além disso, tem os acontecimentos do dia que a Gabriela chega, né? Do dia que a Gabriela se encontra com o Nassib. Um acontecimento é o assassinato do Osmundo, que era o dentista, e da Sinhazinha. Eles eram amantes e foram assassinados pelo coronel Jesuíno, o marido da Sinhazinha. Era um crime que, na época, era considerado um crime de honra e que, teoricamente, não imputaria ao coronel o crime em si. Ele seria inocente, já que ele agiu desprovido de suas faculdades mentais.
porém, ele ainda assim é levado a julgamento, né? E as leis da época garantiam que ele poderia cometer aquele crime e sair impune, né? Ele poderia sair como inocente. Além do mais, nesse dia aí do assassinato, chega o deputado Mundinho Falcão. Ele era um progressista, vindo do Rio de Janeiro, e veio para fazer uma grande oposição ao coronel Ramiro Bastos. Naquela época, o coronelismo era uma moda, por assim dizer, né? E o coronel Ramiro Bastos, que de coronel não tinha nada, relativo a militar pelo menos, ele era um homem do retrocesso, ele era um homem do passado, que não era feito a novidades, que não era feito a modernidades. Ele queria viver ali no status quo dele. Ele estava muito confortável. E quando chega o Mundinho Falcão, existe esse conflito de gerações e de pensamentos totalmente divergentes. Inclusive, que podem interferir e que vão interferir no terceiro acontecimento, que é o encalhe do Ita, né? A embarcação encalha nas areias do rio e denuncia de uma certa forma que é necessário um porto para Ilhéus. Ilhéus era uma grande produtora de cacau na época, 1925, só que não conseguia importar para outros países, por causa de um porto que não tinha. E Mundinho Falcão é quem vai providenciar a construção desse porto. E isso vai criar uma grande rixa política, né, do coronel Ramiro Bastos, que era muito respeitado, mas acima de tudo, muito temido, não é? E assim, esse é basicamente o núcleo da história de Gabriela, né? Escrita pelo brilhante Jorge Amado, esse escritor baiano, nascido em 1912 em Itabuna. Fez a Faculdade de Direito, Faculdade Nacional de Direito no Rio de Janeiro entre os anos de 1931 a 1935. Posteriormente, em 1946, ele já eleito deputado federal pelo estado de São Paulo, ajuda a promulgar uma emenda constitucional garantindo, assegurando a liberdade de culto, a liberdade de crença religiosa no nosso país. Em 1963, ele ocupa a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras. A cadeira essa que foi ocupada pelo magistral, pelo grande gênio Machado de Assis. Depois de muitos livros escritos, dezenas deles, em 2001, na Bahia, no dia 6 de agosto, ele vem a falecer. Porém, ele nos deixou um grande legado literário. E, enfim, as suas obras são de grande relevância para a nossa literatura, um conteúdo de extrema importância, de muita cultura, que demonstra a cultura da Bahia, a sua religião predominante. Enfim, é um livro que vale muito a pena ser lido e eu espero que vocês gostem muito dessa dica literária. Aproveitem bem e boa leitura!